pesquisas divulgadas em várias publicações científicas, como por exemplo da Academia Americana de Dermatologia, relacionam a queda de cabelo acentuada como uma das consequências da Covid-19 em torno de 2 meses após o paciente ter tido a doença. Para a gente conversar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios, ao vivo, o dermatologista Leopoldo do Ailib, que é especialista em saúde capilar. Participa conosco também dessa entrevista o jornalista José Guilherme Ferreira, de forma remota. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à SP Rio Mais, tudo bem? Muito bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês e com todos vocês em casa. Eu queria que o senhor pudesse, primeiramente, nos explicar esse vínculo, porque a gente sabe que a questão da queda de cabelo está muito associada também ao estresse, ao medo. Ela está realmente por conta disso diante da pandemia ou tem alguma coisa relacionada, por exemplo, ao vírus? Como é que o senhor acompanhou esses estudos com relação à queda de cabelo? Perfeito. A queda de cabelo, existem mais de 100 tipos de causas de queda de cabelo. Tem aquela calvície comum, que vem a entrada aqui na coroa, ou na mulher, que é mais uma rarefação, uma diminuição de volume aqui no topo. Mas também tem essa queda intensa que ocorre por diversos motivos. Pode ser por uma cirurgia que o paciente fez, algum processo infeccioso, algum estresse importante acima da média, por exemplo, algum ente querido faleceu, ou mesmo pela Covid. Todos esses processos acabam alterando o ciclo do cabelo, de modo que esse cabelo vá ciclar mais rápido e, consequentemente, a gente vai ver mais cabelos no chão. E como você bem pontuou, essa queda de cabelo não é logo depois da Covid, por exemplo. Ela tem 2, 3 meses depois desse ato, dessa infecção que vai levar a essa queda. E o interessante que a gente percebeu, principalmente no início da pandemia, é que é uma queda de cabelo extremamente intensa. Às vezes tem pacientes que chegou a cair 40%, diminuir 50% do volume capilar, mas felizmente a gente conseguiu recuperar esse volume ao longo do tempo. Impressionante. Agora, a gente comentou sobre a questão das publicações científicas e é importante ter esse embasamento, porque durante a pandemia a gente ouviu muitos boatos relacionados a problemas, por exemplo, de arritmia. Tem algumas questões que realmente são sérias, relacionadas à Covid, mas é importante reforçar isso, né, doutor? Que é baseado, então, não em achismos, mas em coisas científicas sólidas, né? Perfeito. A literatura médica já tem vários trabalhos mostrando mesmo essa correlação entre a queda de cabelo, que é do tipo eflúvio telógeno, e a Covid. Então isso é bem comprovado, não tem muita discussão em relação a isso não. Perfeito. Quero incluir aqui o Zé Guilherme. Zé Gui? Bom dia, doutor. Eu queria saber, diante dessa queda de cabelo relacionada a estresse ou à própria Covid, quais são os tratamentos disponíveis hoje, né? A gente sabe que essa área é uma área que avançou muito, né? Cientificamente, essa área do tratamento capilar é uma área que desenvolveu bastante. O que é o tratamento da queda de cabelo? Perfeito, muito bom dia. O mais importante é fazer o diagnóstico correto. Porque muitas vezes a gente acha que está com uma queda de cabelo, uma doença, e na verdade é uma queda de cabelo natural, faz parte do ciclo do cabelo, porque a gente vai ver cabelos no dia a dia, no ralo do banheiro, no sofá, enfim, etc. Mas quando a pessoa tem essa queda aumentada, o ideal é que busque um profissional gabaritado para diagnosticar essa queda de cabelo. E quando é diagnosticado com eflúvio telógeno, que é essa queda de cabelo acentuada, como uma das causas sendo a Covid, tende a se recuperar naturalmente, tá? Porque a agressão, o insulto, o fator que desencadeou a queda de cabelo aconteceu lá atrás. Tá? Então a pessoa já foi tratada, já não tem mais infecção, o processo já passou, só que tem a queda de cabelo que vem depois. E essa queda de cabelo tem começo, meio e fim. Então ela começa a cair, depois ela vai melhorando. Então o que a gente tem que fazer primeiro, o mais importante é diagnosticar adequadamente qual a causa da queda de cabelo. E tem alguns tratamentos que a gente faz, não para bloquear, mas para estimular o crescimento mais rápido dos fios. Isso sim a gente consegue ajudar.
Agora, em relação aos produtos, né, envolvidos nesse tratamento, eles são o quê? Shampoos, sabonetes, que tipo de remédio, entre aspas, a gente tem hoje para isso? Perfeito. A gente consegue estimular com tônicos, que seriam líquidos, que são medicamentos que a gente aplica no couro cabeludo à noite. Pode ser também com comprimidos e também até com procedimentos que vai injetar medicações no couro cabeludo. Então, seria uma atitude mais médica mesmo, do dermatologista, que vai usar substâncias para estimular o crescimento dos fios. Agora, essa queda de cabelos não tem nada a ver com aquela calvície hereditária, né, doutor? Que a gente tem aí a calvície ligada à herança genética, né? Qual é a diferença disso? Perfeito, perfeito. São coisas diferentes. Até como eu havia pontuado, a gente tem mais de 100 tipos de quedas de cabelo. As mais comuns são justamente essas duas, que é a calvície e o eflúvio telógeno, que uma das causas é a Covid. Então, como elas são muito frequentes, para te dar um exemplo, mulheres, a gente pode diagnosticar em até 30% a 40% das mulheres têm algum grau de calvície. Homens é mais frequente ainda, aos 50 anos, aproximadamente 50% dos homens têm algum grau de calvície. E a calvície, tanto no homem quanto na mulher, a característica dela é o afinamento dos fios. Então os fios vão ficando mais finos ao longo do tempo e até o momento que eles desaparecem. A gente vê mais isso em homens. Com entradas ou aqui atrás é muito mais fácil de visualizar. Mulher acaba não ficando calva, literalmente sem cabelo, fica mais ralinho. Então, por ser muito frequente, tanto em homens como em mulheres, não quer dizer que a gente não tenha associado essas duas coisas, tá? Tanto o eflúvio quanto a calvície. Então, qual é o meu ponto em relação a isso? Que às vezes, muitas vezes, na verdade, o homem ou a mulher não está tratando para a calvície. Então, é um ponto fundamental que a gente diagnostica com o eflúvio telógeno pela Covid ou outra causa, mas eu consigo também iniciar um tratamento para uma calvície e, consequentemente, melhorar o calibre dos fios, o aspecto dos fios, dando uma melhor cobertura. Muito bem. Rodrigo. Doutor, sobre a questão dessa queda relacionada à Covid, é variável? São casos mais graves, casos mais leves? Como é que foi esse estudo, esse acompanhamento? Perfeito. É interessante que no começo da pandemia a gente viu muitos casos graves em pacientes que foram internados, foram para a UTI, faleceram. E felizmente ao longo do tempo esse número de casos diminuiu drasticamente ao longo da pandemia. E a gente também viu isso nos casos de queda de cabelo. Então, no começo da pandemia, víamos muito mais casos de eflúvio, de queda de cabelo pós-Covid. Muito provavelmente está associado à variante, mas também a uma série de medicamentos que o paciente acabava usando para tratar a Covid, internação, UTI. Então, eram quadros muito mais graves e todos esses eventos em conjunto realmente eram um estímulo maior para levar a queda de cabelo. Então, atualmente, com os quadros mais leves, a grande maioria, felizmente, a gente também vê uma menor intensidade das pessoas que têm queda de cabelo. As pessoas ficam mais propensas, de repente, com relação à alimentação, ou até mesmo o próprio organismo, enfim, como é que se relaciona também isso? Quando ela pega a Covid-19, no caso, existem pessoas que estão mais propensas à queda de cabelo? A alimentação é fundamental. Para qualquer quadro de saúde, não só saúde capilar, é fundamental que a gente tenha uma alimentação muito bem balanceada, com frutas, legumes, proteínas, tudo isso muito bem balanceado. Para quê? Para que a pessoa não tenha uma deficiência em um determinado nutriente. Tanto que uma das perguntas que muitas pessoas fazem é: preciso tomar polivitamínico, preciso usar aquelas substâncias com vários nutrientes ali? E a resposta é sempre: você se alimenta direito? Você come direito? Se você seguir a rotina direitinho, muito provavelmente seus exames vão estar normais. Se o exame está normal, não tem por que querer realmente tomar vitaminas, coisas a mais. Acho que a alimentação, o estilo de vida é fundamental. Entraria, no caso, alimentos mais ricos em zinco,
aquela questão da vitamina B12? O que é se alimentar bem para se evitar essa queda de cabelo? Tem algumas substâncias que a gente sabe que, se tiverem baixas, vai levar a uma queda de cabelo, ou estão relacionadas ao ciclo capilar. Tá? Agora, você conseguir provar cientificamente que a alteração daquela substância leva a uma alteração capilar, são poucas que a gente tem hoje em dia comprovado cientificamente. Então, quando o paciente chega no consultório, uma das coisas mais básicas que a gente pesquisa é se tem ferro baixo, vitamina B12, como você perguntou, como você bem mencionou. Então, tendo alimentação, no geral, equilibrada, acho que isso é a principal mensagem. Acho que não precisa ficar buscando um alimento específico para querer substituir, para querer implementar, mas comer carne, ou proteínas, legumes, vegetais, é suficiente. A gente está falando sobre essa questão das sequelas, né? A gente sempre fala do pós-Covid também, né? Quando a pessoa contrai, ela se recupera, mas ainda ficam algumas sequelas, e uma delas está relacionada a essa queda de cabelo. A sequela, ela é temporária nesse caso, mas de qualquer forma eu acho que a orientação seria de a pessoa procurar um especialista, né? Ou ela achar que não, vai voltar a crescer, porque pode ocorrer também de ter complicações posteriormente, se não procurar realmente ajuda. Acho que esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes tem uma outra causa que não é a Covid. Então, realmente chegar num diagnóstico certo, correto, e tratar se precisar, é o principal. E o outro ponto é você ter outros tipos de queda de cabelo associado. Porque aí sim, se você tem um eflúvio da Covid, pós-Covid, essa queda intensa pós-Covid, e tem uma calvície, essa queda vai acelerar o processo da calvície, sem dúvida. Então, a gente diagnosticando o eflúvio pelo evento X, e se tem uma calvície, por exemplo, a gente consegue melhorar e aproveitar aquele momento mesmo para recuperar. Então, é fundamental buscar o especialista para diagnosticar adequadamente e iniciar o tratamento o quanto antes. Muito bem pontuado. Muito bem. Agradecer, doutor, pelas explicações, orientações. Muito obrigado pela entrevista e ótimo final de semana aí para o senhor. Obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço, sempre à disposição. Grande abraço.